Artigo 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, inciso 1, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Inciso 2, permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Inciso 3, deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Inciso 4, tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Parágrafo 1º. A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 2º. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no inciso 3 deste artigo, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos, ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho. Seção 2 da concessão e da época das férias. Artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Parágrafo 1º. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Parágrafo 3º. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Artigo 135. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado com antecedência de no mínimo 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo. Parágrafo 1º. O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira de trabalho e previdência social, para que nela seja anotada a respectiva concessão. Parágrafo 2º. A concessão das férias será igualmente anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados. Parágrafo 3º. Nos casos em que o empregado possua a CTPS em meio digital, a anotação será feita nos sistemas a que se refere o parágrafo 7º do artigo 29 desta consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo. Artigo 136. A época da concessão das férias será que melhor consulte os interesses do empregador. Parágrafo 1º. Os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem, e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Parágrafo 2º. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Artigo 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Parágrafo 1º.
vencido o mencionado prazo sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar a reclamação pedindo a fixação por sentença da época de gozo das mesmas. Parágrafo 2º. A sentença combinará pena diária de 5% do salário mínimo da região, devida ao empregado até que seja cumprida. Parágrafo 3º. Cópia da decisão judicial, transitada em julgado, será remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho, para fins de aplicação da multa de caráter administrativo. Artigo 138. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Seção 3 das férias coletivas. Artigo 139. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Parágrafo 1º. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Parágrafo 2º. Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela mesma. Parágrafo 3º. Em igual prazo, o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e providenciará a fixação de aviso nos locais de trabalho. Artigo 140. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, novo período aquisitivo. Seção 4 da remuneração e do abono de férias. Artigo 142. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. Parágrafo 1º. Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias. Parágrafo 2º. Quando o salário for pago por tarefa, tomar-se-á por base a média da produção no período aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias. Parágrafo 3º. Quando o salário for pago por porcentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 meses que precederem a concessão das férias. Parágrafo 4º. A parte do salário paga em utilidades será computada de acordo com a anotação na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 5º. Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias. Parágrafo 6º. Se no momento das férias o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo, ou quando o valor deste não tiver sido uniforme, será computada a média do decimal recebida naquele período após a realização das importâncias pagas mediante incidência dos percentuais dos reajustamentos salariais supervenientes. Artigo 143. É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário,
no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Parágrafo 1º. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Parágrafo 2º. Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, independendo de requerimento individual a concessão do abono.